Oi, sabe quando a gente pensa nos maiores desafios da ciência? O que será que vem à cabeça? Talvez aquelas horas sem fim no laboratório, ou os experimentos que, nossa, dão tudo errado. Quem sabe a busca por uma descoberta que mude tudo. Olha, tudo isso é verdade. Mas o maior obstáculo pode ser um que muita gente nem imagina. Então, fica essa pergunta no ar. Qual é a parte mais puxada de todo o processo científico? Pode não ser aquela ideia genial, sabe? Nem a coleta super cuidadosa de dados. O verdadeiro desafio, muitas vezes, só começa depois que o trabalho no laboratório já acabou. E a resposta, que pode até surpreender, é essa: a escrita, a comunicação dos resultados. É pegar meses, às vezes anos, de pesquisa e transformar tudo aquilo num artigo que seja claro, convincente e, o principal, que seja aceito para publicação. É bem aqui que muitas carreiras brilhantes encontram o seu maior teste. Ok, vamos entender isso melhor. Para quem está começando no mundo da pesquisa, essa realidade bate na porta bem cedo. Muitas vezes, logo na primeira conversa com o orientador, essa necessidade de publicar já é colocada na mesa, e não como uma oportunidade, mas sim como uma exigência. E as regras desse jogo, digamos assim, são bem claras e bem duras. O sucesso profissional depende de uma produção constante de artigos, de uma contagem de citações que não para, da habilidade de conseguir bolsas e verbas e, claro, de passar pelo filtro dos revisores. A pressão é enorme e constante. E essa pressão toda tem consequências bem reais. Olha só este exemplo. De um parecer que negou uma bolsa de doutorado, o motivo foi bem direto. Apesar de um histórico excelente, de ter experiência na área, a falta de um artigo publicado foi o que decidiu a questão. Uma carreira pode ser freada antes mesmo de engrenar. E isso nos leva, claro, à dura realidade da rejeição. Depois de tanto esforço, receber um não é algo bem comum e, vamos combinar, desanimador no mundo acadêmico. Afinal, o lema por lá é o famoso publicar ou perecer. A frieza de um retorno como esse aqui costuma ser um baque, sem rodeios, direto ao ponto. A produção científica é o que conta, e se ela não for considerada expressiva, a porta simplesmente se fecha. E aqui a coisa fica ainda mais complicada. Porque, veja bem, nem ter publicado é garantia de alguma coisa. Nesse outro parecer, a pessoa tinha 2 artigos, mas a visibilidade internacional deles foi considerada baixa. Ou seja, não basta publicar, tem que ser na revista certa. E claro, tem a rejeição que vem direto das revistas científicas. Uma mensagem como essa é um verdadeiro balde de água fria para qualquer pesquisador. Meses de trabalho que viram uma simples notificação por e-mail. É uma experiência que quase todo cientista já passou. Bom, mas aí, com tanta pressão, com tanta rejeição, por que continuar? Porque depois que passa o susto de aceitar essa realidade, começam a aparecer os motivos mais nobres para se publicar um artigo. A ciência tem um propósito muito maior. No fundo, publicar é o que faz a ciência girar. É o jeito que o conhecimento criado em um laboratório se espalha pelo mundo, permitindo que outras pessoas aprendam com ele, melhorem a ideia ou até mesmo criem uma revolução a partir dali. Sem os artigos, a ciência não avançaria. E a gente não pode esquecer do lado humano da coisa. A recompensa pessoal é gigantesca. Aquela sensação de estar contribuindo, sabe? De colocar uma pecinha a mais no quebra-cabeça do conhecimento humano. Isso é uma motivação muito poderosa. E essa fase aqui captura perfeitamente essa emoção. É o sentimento de orgulho, de pertencimento, que vem com a primeira publicação. Cada dado, cada frase, tudo aquilo que era só seu, agora está disponível para o mundo ver. É a confirmação de que todo o trabalho valeu a pena. Mas olha, ter uma pesquisa boa não basta. É preciso saber apresentar essa pesquisa. O jeito como a descoberta é embalada é tão importante quanto a descoberta em si. E essa metáfora da embalagem é genial. Uma pesquisa incrível, mas mal escrita, é como um presente super valioso embrulhado em papel de jornal. O valor está ali, mas é fácil de ser ignorado. A escrita científica bem feita é a embalagem certa, aquela que valoriza o conteúdo. A boa notícia é que escrever é uma habilidade que dá para melhorar. E o caminho é esse: ler muito, praticar sempre e, talvez o mais importante, analisar com muita atenção as correções que se recebe, tentando entender a lógica por trás de cada mudança. Isso acelera muito o aprendizado. E o resultado de todo esse esforço é isso aqui. Contrastando com todas aquelas rejeições que a gente viu antes, a carta de aceite é a recompensa final. É a prova de que a pesquisa era boa e tão importante quanto que ela foi comunicada de um jeito convincente. Mas agora, a gente chega numa questão bem moderna.
E a inteligência artificial? Com essas ferramentas que escrevem textos sozinhas, qual é o papel do pesquisador nesse processo todo? Essa é a pergunta que não quer calar. Poxa, se uma máquina pode gerar um rascunho, por que gastar tanto tempo e energia para dominar a escrita científica? A resposta talvez não seja tão óbvia quanto parece. A divisão de papéis aqui é bem clara. A IA é uma assistente fantástica para coisas como corrigir gramática ou gerar um primeiro rascunho. Mas as tarefas mais cruciais, como avaliar se um resultado é realmente novo ou fazer uma análise crítica profunda, isso continua sendo um trabalho fundamentalmente humano. Então, longe de se tornar uma habilidade ultrapassada, saber escrever fica ainda mais valioso. É isso que permite que um pesquisador olhe as sugestões da IA e use seu próprio julgamento, que crie os comandos certos para a máquina e, no fim, que use a ferramenta de forma crítica, sem aceitar tudo de bandeja. E tem mais. Escrever não é só sobre se comunicar com os outros, é uma ferramenta para pensar. É no ato de colocar as ideias no papel que o pesquisador organiza o raciocínio, justifica as escolhas que fez e realmente aprofunda a interpretação dos resultados. É parte do fazer ciência. No final das contas, escrever bem é um sinal de maturidade acadêmica. É a capacidade de colocar o próprio trabalho em contexto, de conversar com o que já foi feito na área e de mostrar qual é a sua contribuição. Essa é a marca de um pesquisador completo. E isso nos deixa com uma reflexão final. Num mundo em que a automação avança cada vez mais rápido, o que será que torna um pesquisador insubstituível? A resposta talvez não esteja só na capacidade de descobrir, mas na habilidade profundamente humana de analisar, interpretar e, principalmente, comunicar essa descoberta de um jeito que convença. Essa, talvez, seja a habilidade que máquina nenhuma consegue substituir.